e Sara gerasse naquele período. A sua relação com Ismael, no Antigo Testamento não é retratado, tá bom, conflito entre eles, mas na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Ismael perseguia Isaque, tá bom? Certamente vendo que ele estava sendo colocado de lado, que ele não era não era filho da livre, mas filho da escrava. Sua submissão a seu pai, um grande exemplo de submissão é quando ele vai ao monte com seu pai, e certamente o moço percebe que ele, claro, já subindo o monte, que ele seria um objeto de sacrifício, ok? Até quando Abraão vai amarrá-lo, e sendo ele um moço e seu pai já bem velho, é claro que se ele quisesse, como diz a expressão popular, ele pulava fora, né? Tá bom? Mas ele foi obediente. A Bíblia não relata se houve algum diálogo entre eles, tá ok? Mas esse é um exemplo de submissão que nós usamos até para falar da submissão de Jesus Cristo, Filho, a Deus Pai, tá bom? E sua posição de noivo também. Vocês lendo esses comentários aí, vocês vão observar que eu falo. Ele como noivo, quando Abraão envia o seu servo para preparar uma noiva para o seu filho Isaque, isso é uma simbologia do Espírito Santo sendo enviado para preparar a igreja, tá bom? E aquela noiva, vamos dizer, se preparando para o encontro com um homem que ela nunca viu, ok? Mas apenas a descrição que aquele servo fez do seu senhor, ela já obedeceu, ok? E até o momento que eles se encontram, porque Isaque sai, tá bom, do local onde ele estava e vem encontrar-se, tá bom, com ela no caminho, exatamente como o apóstolo Paulo diz, que Jesus Cristo descerá e nós subiremos a encontrar com ele nos ares. Número 5, o seu exemplo de obediência, ele não desceu ao Egito como fez seu pai, tá bom? E em Gênesis capítulo 26, versículos, estava no plano de Deus, mas foi algo tolerado. E naquela época, infelizmente também os pais tratavam as mulheres como uma mercadoria, tá bom? Isso não é irreal até nos dias de hoje. Eu estive lá em Boa Vista, em Roraima. Eu me lembro que eu estava na Secretaria de Saúde, num estado pequenininho, aí entrou uma moça de uns 12 anos, né, grávida. Aí a coordenadora de saúde falou assim para mim, isso é uma coisa absurda. Eu falei, o que houve? A moça foi estuprada? Não, Levi, você está vendo aquele senhor ali, velhinho, do lado dela? Ele disse, aqui não, Boa Vista não, desculpa, era no Amapá. Ela falou assim, aqui é muito comum, um velhinho fica viúvo, ele pega o carro dele, tá bom? Anda aí 2 horas no mato, ele encontra uma família ali com 15 crianças, 8 moças, tá bom? Os pais estão aqui, entregam a criança em casamento e lá casa. Aqui no Rio de Janeiro, para você casar, né, a lei até dificulta, mas diz que lá casa. Então ali é marido e mulher, uma menina dos 12, 13 anos, né? Então, quer dizer, alguns por pobreza, e no mundo antigo era comum isso também, tá bom? Então, eles tratavam as mulheres como mercadoria, tá bom? Então ele vai acabar por se casar com 4 mulheres, tá bom? E vai ter ali 12 filhos homens e uma filha mulher. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta a vocês. Vou fazer uma comparação para vocês, né? A irmã falou até que tinha outros meios, praticamente não tinha outros meios, sabe por quê? Porque Jacó entregou, houve uma votação, e Levi e Simeão, pelo jeito, eles foram vencidos na votação. Qual era o problema disso, irmãos? Se você ler toda a história, o que estava acontecendo? Vamos fazer uma comparação. Vamos dizer que aqui tem uma igreja, tá ok? Vamos dizer que aqui ao lado tem um terreiro de macumba, dos bem bravos, onde até crianças eram sacrificadas ou eram marcadas a fogo a determinados deuses. Aí vamos dizer que o filho do pai de santo viesse e estuprasse a filha do pastor. E aí o pastor reunisse toda a família, o pai do rapaz, né, viesse aqui e fizesse uma proposta. Olha só, vamos fazer algo amigável, tá bom?
a menina se casa com o meu filho, e também as jovens aqui, tá bom, dessa vila, aqui desse terreiro de Macumba, vai estar totalmente disponível. Traz os seus jovens também para conviver com elas. E também os nossos jovens daqui conviver com as jovens de vocês aí. Tá bom? Se você olhar pelo lado do que eram os cananeus, porque os cananeus era esse povo, irmãos, que eles praticavam sacrifício de crianças, tá ok? Como nós vamos ver reis de Israel mais à frente até fazendo seus filhos passarem pelo fogo, tá bom? Que era muito comum. Então pense o seguinte, Deus está tirando o povo de Israel, tirou, né, lá da Mesopotâmia, trouxe para um local que era maldito, e de repente tem uma proposta de mistura total. E o que ocorre? Jacó concordou com tudo aquilo. Por que ele fez isso? Eu discordo dele. Eu acho que é para falar, não, olha, faz o seguinte, não tem nem conversa. Aconteceu isso, nós não vamos fazer guerra a vocês, mas a minha filha eu não vou entregar. Porque era a única filha de Jacó. Ou seja, o filho dela que nascesse, tá bom? Como eu disse, naquele período, a mulher não era tratada com honra, mas a mulher dos cananeus, irmãos, era tratada pior do que desonrada, entendeu? Certamente aquela criança ou seria sacrificada, tá bom? Ou no mínimo receberia uma marca de fogo consagrada a Moloque e outras coisas. E se Jacó concordou, tá bom? O que acontecia entre os cananeus? Irmãos, por que Deus vai dar ordem, tá bom? Para que os israelitas não convivessem com eles. Os irmãos, por exemplo, para vocês verem como as mulheres eram desonradas lá, os irmãos viram que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele teve no templo de Diana, né? O que havia de ruim no templo de Diana? Vocês viram aquele filme Troia, que teve recentemente com aquele artista até famoso, Brad Pitt, né? Viram aquele filme? Lembra-se que eles capturaram uma mulher no templo de Apolo e que um outro rei lá da Grécia chamou ela de prostituta? Aqui não foi brincadeira dele, não. Nos cultos, né, na época do Novo Testamento, entre os gregos, romanos, quando alguém ia cultuar, tá bom? Nos templos deles, existiam lá as prostitutas sagradas, que eles tinham relações com elas. Sabe como era entre os cananeus? Vocês já leram os chamados rapazes escandalosos, que, por exemplo, nos dias dos reis Roboão, eles agiam livremente na terra. Lá na região de Canaã, os seguidores de Baal não eram as prostitutas sagradas, eram os prostitutos sagrados. O que a Bíblia traduz como rapazes escandalosos, na verdade poderia ser traduzido como prostitutos sagrados. Eram homossexuais, tá bom? Que ficavam no templo e que em Israel aquilo foi liberado por um determinado tempo. Eles iam cultuar Baal e tinham que ter relações sexuais com aqueles homens. Por aí você está vendo como as mulheres eram tratadas naquele período. A mulher não servia praticamente para nada, só para gerar crianças, tá bom? Agora pense Diná vivendo nesse ambiente, e pior, o que Jacó aceitou era que todos os seus filhos também, por isso que eu comparo ao terreiro de Macumba, daqueles que sacrificam crianças, tá bom? Então, quer dizer, nesse ponto, por que Jacó, ela falou, por que Jacó aceitou isso? Né? Talvez seja medo, né? Alguma coisa assim, mas com certeza ele estava muito errado. Então eu penso o seguinte, é difícil você falar de muito errado e pouco errado, né? Mas quem estava menos errado ali, irmãos, era Levi e Simeão. Isso aconteceu. Porque eles tinham que fazer isso. Isso aconteceu depois dele ter lutado contra o anjo, ou com o anjo. Isso, depois dele já ter tido uma